Boa noite, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Eu fico cada vez mais feliz de ver o que está acontecendo nessa página. Essa semana nós atingimos aí a marca de 60 mil pessoas aqui nessa humilde página, dispostas a se tornarem homens e mulheres melhores, né? Eu hoje dou esse boa noite muito especial a todos vocês. Muito grato por essa parceria. Muito grato por toda essa confiança que vocês têm depositado aqui. É muita coisa para celebrar. Eu vejo a profundidade das perguntas aumentando, eu vejo as necessidades de vocês aumentando, eu vejo cada vez mais homens se anunciando aqui nesses comentários. Eu vejo vocês cada vez mais apaixonadas pelo conteúdo que nós discutimos aqui. Nós começamos essa página falando sobre contraceptivos, nós começamos essa página falando sobre planejamento familiar, medo de DIU, medo de pílula. E hoje nós percebemos que o medo que nós temos que ter em relação a essas coisas é muito maior do que o mero efeito colateral orgânico que elas podem trazer. Vocês demandam mais do que isso, né? E isso mostra de fato o quanto nós estamos crescendo em número, mas em valores dentro dessa página. Hoje eu recebi algumas caixinhas ali, algumas perguntas na caixinha que me deixaram verdadeiramente preenchidos de significado na minha vida. Esse é o grande desafio, talvez seja o grande sentido da nossa existência, né? Se preencher de algum significado, a ponto da gente poder chegar no final da nossa vida e dizer: por que você existe? Qual é o seu objetivo? Quem é você? Né? E eu espero poder dar ao final da minha vida uma resposta a essa pergunta através de todos os nomes que passaram por essa página e que ainda vão passar e que me dão retornos como esse, de verem como ressignificaram a sua vida conjugal, como ressignificaram a sua vida sexual no casamento, como se libertaram não só de anticoncepcionais, mas de valores que aprisionam a mulher muito mais do que libertam. Como se redescobriram, como passaram a se conhecer, a entender a beleza de ser mulher, de estar disponível, né? De ser submissa no bom sentido da palavra. E aquilo que começou como um projeto tímido lá com suas centenas de seguidores, seus pequenos milhares de seguidores, hoje não é mais um projeto, é uma realidade de mulheres transformadas, e que hoje eu já saio na rua e vira e mexe no meu ambiente de trabalho, entre uma conversa e outra com meus colegas de profissão, eu recebo um elogio por uma live que ajudou na vida sexual daquele casal, eu recebo uma palavra de carinho de uma live que a enfermeira gostou e veio falar comigo. Isso me preenche, tá? Eu digo a vocês que todos esses períodos em que nós montamos desafios, semanas de live, os cursos, os aulões, tudo isso, toda essa mobilização me consome de uma forma absurda, tá? E nesses momentos eu praticamente vou dormir 2, 3 horas da manhã todos os dias, para que isso faça sentido para vocês. E eu chego em casa, nesse horário eu me sinto exausto, mas eu me sinto consumido por algo bom, algo que vale a pena. É aquela vela que se queima, mas que dali não fica nenhum pó. A gente ressurge dali maior, ainda mais forte.
as últimas caixinhas que eu recebi, cara, não tem como eu falar outra coisa, mas porra, que alegria ver esses casais se redescobrindo e renascendo, percebendo que a vida conjugal, a vida de relacionamento homem e mulher é um projeto sagrado, é um projeto sobrenatural. Tenha você a fé que você tiver. E que essa entrega mútua que acontece dentro de um relacionamento eleva a experiência sexual a mais do que uma experiência sensorial, mas a uma experiência transcendente, a uma experiência salvadora. Salvadora porque dá uma verdadeira dimensão do que é a eternidade, do que é a felicidade que está por vir, do que é esse preenchimento pessoal de sentido que está por vir. E de que nós não estamos aqui para vivermos como as coisas, nós estamos aqui para vivermos como as pessoas. Eu imagino que pelos retornos de vocês eu não precise testar o som, até porque hoje um dos motivos de eu ter atrasado essa live foi que isso daqui eu não carreguei, esqueci e fui correr atrás do meu fone de fio que eu não sabia onde estava. Mas eu imagino que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem e que nós podemos de fato começar a nossa live de hoje com o meu muito obrigado. Eu vou colocar aqui o tema de hoje, tá? Tema. Por que o amor conjugal é diferente? Tá? Eu vou fixar aqui para vocês. Eu já vi gente perguntando aqui. Gente, para de comentar que eu preciso fixar meu comentário, caceta. Pronto, pode falar agora de novo. Enfim, eu acho que a minha esposa está me vendo aqui, meu amor, eu esqueci o copo de água. Por favor, se você puder trazer esse copo de água para mim, tá? Te amo. Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje. Cada vez mais com presença masculina aqui nessa página. Eu tenho recebido muitos directs de homens que estão sendo arrebatados por suas mulheres na cama. Isso me preenche de uma alegria sem precedentes, tá? A Tati está dizendo que o som tá baixo. Tati, aumenta o som do teu telefone. Só você tá falando isso aqui, Tati. Eu te amo, mas é o teu telefone que tá baixo. Toda semana vocês fazem isso comigo, tá? Então, bom, eu chamei vocês aqui hoje, nós combinamos de nos encontrarmos hoje às 9 horas da noite, porque nós estamos às portas de um grande desafio que nós vamos viver juntos, porque aqui eu não estou numa posição de estar acima de ninguém, melhor do que ninguém, nós estamos aqui crescendo juntos. Não é verdade, meu amor? Muito obrigado. Nós somos esses seres em constante estado de crescimento. E nós estamos às portas desse desafio e a live de hoje é um aperitivo ao que está por vir. É uma introdução ao tema e para que vocês entendam que não se pode falar de sexo sem falar de amor. E nós vamos concluir a live de hoje entendendo por que eu comecei com essa colocação. Tá? Bom, existem várias formas de amar. Várias possibilidades de amor, né? E quando nós falamos assim, eu amo, de fato, isso pode significar muita coisa. Você ama o seu pai, você ama sua mãe, você ama seu filho, você pode dizer que você gosta de futebol, você gosta de sair, você gosta de fazer compras. Muitas vezes o amar substitui essas palavras também. Porque essa palavra, de certa forma, foi banalizada. Não intencionalmente, mas por perda do seu significado. E hoje nós vamos resgatar algumas características. É difícil definir em uma frase, em um livro que seja, o que é amar. Mas nós podemos dizer, muitas vezes, como é amar. Né? Muitas vezes, a gente se perde ou se prende em encontrar a definição das coisas para que aquilo de alguma forma faça sentido na nossa cabeça. E veja bem, para o melancólico que vos fala, para mim tudo tem que ter definição.
clara, objetiva. Para mim é muito difícil vir aqui falar para vocês sobre temas como esse, porque quando eu falo de endometriose, é isso, SOP é aquilo, dor na relação é aquilo. Agora, quando eu venho para cá para falar para vocês o que é o amor e como ele é diferente, eu simplesmente, depois de tudo que eu leio, de tudo que eu estudo, de tudo que eu reflito, eu chego para vocês aqui e digo com a maior tranquilidade do mundo: eu não sei de fato o que é o amor. Eu sei quem é o amor. E eu vou te dar a resposta de quem é o amor no final dessa live, junto com essa reflexão final de por que só se pode falar de sexo depois de falar de amor. Tá? Eu não tenho a definição para você do que é o amor. Porque a gente não aprende o amor como uma verdade científica, como as outras coisas que a gente entende. Como as outras ciências que a gente aprende, que a gente se acostuma a estudar. Na história, na geografia, na biologia. De uma maneira geral, as coisas são comprovadas pela pesquisa de laboratório, pela discussão das ideias, criação de hipóteses e resultados que respondem, né, a essas hipóteses ou não, conclusões que atendem àqueles objetivos estudados ou não. Mas a verdade é que quando a gente vai falar de amor, ele é talvez um elemento que não consiga ser estudado, ou que certamente ele não consegue ser estudado nem reproduzido em laboratório. Não é algo que você consiga olhar no microscópio e quantificar o quanto de amor uma pessoa tem. Ou como a maneira de amar daquela pessoa está certa ou errada, se ela segue ao modelo estatístico pré-determinado, se aquilo vai terminar bem ou não. O amor não é previsível, nem reproduzível, sei lá, em uma realidade que não seja, em um ambiente que não seja realidade, né? Nós podemos fazer ensaios sobre o amor, nós podemos falar sobre o amor nas nossas ideias, nos nossos pensamentos de fato, mas nós não podemos criar o amor ou defini-lo como uma coisa própria, palpável, a não ser que nós tratemos desse amor como algo que acontece na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque o amor só consegue ser definido por aquele que ama. Você pode não viver aquela situação de endometriose, de SOP, de dor na relação, mas você pode estudar ela em laboratório e reproduzir essa situação. Estudar pessoas que tenham e reproduzir essa situação. O amor pode até ser definido com algumas coisas mais formais, mas ele só será plenamente definido pelos poetas, pelos romances, de uma maneira geral, porque essas pessoas descrevem nos seus livros, nas suas histórias, concretizam em um mundo fantasioso, mas um mundo, né, onde o amor encontra as pessoas, e é ali que você vê o amor sendo descrito da melhor maneira possível. É lendo um livro de uma história de amor. A maior história de amor que você pode ler, de fato, de longe, que interpreta todas as nuances do amor, é a Sagrada Escritura. Queira você ou não, se tenha você religião ou não, se permita ler a Sagrada Escritura e entender aquela história de amor que acontece desde a criação do mundo. A história de amor entre Deus e os seus filhos. Mas ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes romances. Diferentes autores souberam, de forma primorosa, descrever as relações amorosas, familiares, amigos, conjugais. E é justamente porque essas pessoas se permitiram viver um amor inspirador. Porque primeiro foram arrebatadas ou arrebatados por uma mulher ou por um homem que amaram de verdade, que lhe devolveram aquele amor. Dali veio a compreensão do que é. E aí ele descreveu aquilo ali na forma de uma história para que outras pessoas pudessem entender aquelas emoções que ele já sentia. Um cientista jamais poderá reproduzir a definição de um amor sem tê-lo sentido de fato.
Há quem diga que o amor é como o vitral de uma igreja. Se você olha de fora, é uma coisa disforme, desfocada, você não percebe a beleza daquilo. Quando você entra naquele templo e você enxerga aquele vitral por dentro, aquilo revela a beleza que tem. Por isso, o amor tem essa característica provocante de não ser um tema próprio daqueles que não amam. Os corações insensíveis banalizam o amor, banalizam as relações conjugais, as amizades, as relações familiares, porque eles não experimentam aquela sensação indescritível de um sentimento do campo teórico que assume a forma de uma pessoa. Por isso que nós temos tanta dificuldade de qualificar sentimentos. Mas nós personificamos esse sentimento com facilidade. Quando eu falo para você, o que é amor para você? Aonde você sente amor? Você vai imediatamente trazer à sua imagem, à sua memória, a imagem do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua filha. Porque esse amor só faz sentido quando ele se personifica. Ele não é um ensaio de laboratório. Ele acontece no campo da realidade, no campo da existência das pessoas. Por isso que o amor não pode ser definido como que, mas como quem. É por isso que uma pessoa que trabalha a sua espiritualidade da maneira propícia, adequada, é por isso que essa pessoa lê as Sagradas Escrituras e identifica e constata, assim como os autores constatam: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É outra definição. Daí nós entendemos a profundidade das religiões. Nós entendemos que Deus não é uma força, Deus não é uma ideia, Deus não é uma coisa, Deus não é uma energia que gerou outras matérias, enfim. Deus é uma pessoa que te abraça, que te acorda de manhã sorrindo para você, que briga com você no jantar quando tem algum problema para resolver, que fica doente, que tem febre, que tem fome, que tem sono. O amor ele é todas essas pessoas. E essa é a beleza primeira do amor. Ele não se define pelo que ele é, mas por quem ele é. E isso só faz sentido quando você se permite ser arrebatado por alguém, não por uma ideia. Você não será capaz de obter uma plena consciência, um pleno entendimento do que é o amor até que você conheça o amor da sua vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do que faz o amor diferente dos outros sentimentos é que ele só é compreendido por aqueles que o vivem, por aqueles que entram naquele templo e olham aquele vitral por dentro. Pois bem, quando nós entendemos essa natureza profunda e que esse amor se manifesta em pessoas e não em coisas, nós já podemos fazer esse desdobramento imediato sobre o que é o amor e como ele é diferente. Porque o amor, ele não é um mero desejo. Se ele não é uma coisa, ele não desperta desejo. O desejo diminui o amor a uma condição de uma necessidade imediata e instintiva. Isso tem um valor extremamente profundo, porque você pode pensar que você atende a determinadas necessidades do seu corpo porque você precisa dessas necessidades.
Você precisa beber água, você precisa ir ao banheiro, você precisa jantar, almoçar, dormir. Então, isso é uma resposta imediata a uma necessidade sua. Mas o amor de verdade, ele transforma o amado no fim e não no meio. Isso é uma coisa profunda e que exige um certo tempo ruminando essa ideia. Uma outra característica importante do amor é que, diferente do que esse mundo egoísta quer pregar para nós por aí, o amor não começa com amor próprio. Esse amor próprio, por isso que eu comecei pelo desejo, para depois falar de amor próprio, o amor próprio, ele é a manifestação desses desejos que nós temos, desses instintos que nós precisamos alimentar na nossa vida. Como assim? Você, obviamente, tem um zelo, um instinto de zelo, de autocuidado, né? Que é próprio da sua existência. Se você se machucar, você vai se cuidar. Se você tiver fome, você vai comer. Se você tiver sede, você vai beber. E isso é natural que você faça, não necessariamente porque você se ama, mas porque você entende que naquela condição de vulnerabilidade você precisa dar uma resposta para se proteger, se fortalecer. Isso não é um sentimento nobre. Perceba. Isso não é um sentimento nobre. É o seu instinto de sobrevivência gritando e te aproximando de atitudes que os animais, na grande maioria das vezes, têm e vivem assim. Eles se protegem, eles se cuidam para que eles se perpetuem. E é muito triste quando a gente olha para essa sociedade egoísta, né, do culto ao eu, essa sociedade mesquinha, essa sociedade medíocre, essa sociedade que passou a pensar só em si antes do outro e que valoriza esse discurso idiota, sem nenhum sentido, que para amar o outro você precisa se amar primeiro. Muitas vezes você só vai descobrir quem você é quando você estiver diante do teu oposto. E aí você vai perceber, caraca, eu preciso ser alguém para essa pessoa. Porque eu estou encantado por essa presença que eu não conheço bem, que eu não entendo bem do que é feito aquela pessoa diferente de mim, mas eu quero ser para ela tudo. E essa consciência, ela só vem quando existe um coração que não está encardido de egoísmo, né? de uma personalidade, de uma personalidade que só está preocupada com os próprios prazeres. Então, esse sentimento de amar como uma consequência de amor próprio, ele não existe. Ele não existe. O amor próprio, ele é uma ilusão. E você só se permite ser amado e amar de verdade quando você se depara com alguém que te desperta essa vontade de estar junto. Quando você se fecha e permite assim, não, primeiro eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Primeiro eu preciso estar disponível de mim mesma para cuidar do outro. Cuidado com esse discurso. Talvez ele até faça um pouco de sentido, no sentido de que você precisa ter plena disposição de si para dispor ao outro, no sentido de que você precisa ser livre. Livre das suas vaidades, do seu orgulho e se submeter ao outro. Mas veja, a sua vida só terá sentido quando você servir, quando você se consumir por uma presença outra que não a sua. Porque essa personalidade egoísta, mimada, de só pensar em si, só atrai pessoas interesseiras. E você viverá a vida inteira rodeada de pessoas medíocres que só querem se aproveitar de você, de tão boa que você é.
de tão independente, maravilhosa, autossuficiente que você é. O amor acontece no campo dos humildes, das pessoas que reconhecem que não são nada. E é esse nada que eu tenho a te oferecer com toda entrega, com toda devoção, com toda a minha vontade de te fazer feliz. E é por isso que o amor é um sentimento tão genuíno da humanidade. O amor, ele responde ao valor do amado. Aí já temos uma outra característica do amor. Porque, veja, nenhum de nós é mais digno do que o outro. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Se nós formos começar a procurar na humanidade a pessoa perfeita para que nós possamos nos unir, a gente está bagunçando tudo. A única pessoa perfeita a qual você deve se unir para que você seja mais feliz e plenamente feliz na eternidade é Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um dia, se você não for religioso, você vai entender isso que eu estou te falando. Tá? Esse é o amor a Deus. Esse amor de procura da perfeição que já existe e está personificado na história da humanidade em Jesus. Ninguém morreu pelos injustos. Todos os homens morreram em guerras, muitos homens morreram em guerras, morreram dando de fato a vida por quem eles achavam que valiam a pena. São grandes heróis da história da humanidade, os homens que morreram por uma determinada causa, mas todos eles morreram e morriam por uma causa pela qual eles julgavam justa, necessária. Jesus Cristo morreu por aqueles que pediram que ele fosse crucificado. Essa é a perfeição do amor. Morrer por quem não merece. Morrer por quem precisa e não por quem merece. Morrer por quem te aponta o dedo na cara, quem cospe na tua cara, quem te dá tapa, quem te bota nu no meio da rua, quem te humilha, quem te desafia, quem te desfigura de tanta porrada. Ninguém fez o que ele fez. Porque ele é perfeito e vocês não. Nós não. Esse foi o único amor perfeito que já passou pela história da humanidade. É essa perfeição que nós devemos mirar quando pensamos na eternidade. Esse movimento de amor para o alto é um movimento de amor para Deus, invariavelmente. Se você bota outra pessoa no lugar desse Deus, você está dedicando um amor errado à pessoa errada. O amor dos homens é um amor da realidade, o amor dos defeitos. Porque se você procura a pessoa certa, vai passar a vida inteira procurando e não vai achar. A pessoa certa é aquela que você decide amar, que você arruma um motivo para amar. Que motivo é esse? Esse motivo para amar é o que nós chamamos de valor. Quem ama encontra no outro valor. É um mentiroso, é um fofoqueiro, é um mesquinho, é uma pessoa irritada, é uma pessoa grosseira, mas ele é capaz de amar. Tem coisa boa ali dentro. Eu quero amar esse cara. Essa mulher é super prepotente, é presunçosa, é cheia de si, é toda cheia de frescura, mas eu quero amar essa mulher porque ela me desperta esse sentido de valor. Eu vou dar minha vida para salvar essa mulher. Eu vou dar a vida para salvar. Ela não merece, mas eu vou dar. Esse é o grande mistério do casamento. Muitos casais vivem a vida inteira brigando para saber quem esteve mais certo, mais errado. Quem merece mais os méritos daquele relacionamento. Quem foi melhor e pior. Não existe o melhor e o pior. Existem duas pessoas que não têm valor nenhum a rigor, mas às quais o valor pode ser dado por aquilo que aquela pessoa é em potencial. Perceba a beleza disso. Quem ama, olha para aquele outro desfigurado, aquele pobre coitado, e enxerga ali uma bênção. Enxerga ali um tesouro escondido no meio daquela sujeira. É por isso que o amor salva as pessoas.
Porque quem ama o bonito, quem ama o imponente, quem ama o que lhe parece maravilhoso, pura e simplesmente, invariavelmente encontrará em algum momento no mundo um motivo para deixar de amar. Se você já entra num relacionamento no qual aparentemente não há um motivo para amar, mas um desejo, uma determinação de amar, esse relacionamento persiste. Amar aquilo que é bonito, que é bom, que é agradável, que é desejoso, é conveniente para todos nós. Nós podemos estabelecer isso nas nossas relações de trabalho, conviver com o que é bom, com o que é conveniente, com o que é agradável. A gente pode usar isso no nosso trabalho, deixa isso para a realidade do trabalho. Para dentro de casa, para conviver, para se derramar, a gente precisa encontrar alguém que nós enxerguemos que vale a pena lutar por aquela pessoa e não se alimentar dela. Nós não somos comensais uns dos outros. Nós somos salvadores uns dos outros, transformadores de realidade, geradores de vida. Essa é a beleza de um relacionamento, de duas porcarias que se unem e dali algo sopra sobre aquelas duas porcarias e nasce uma existência única, muito maior. E essa consciência de que nós não amamos o que merece ser amado, nós amamos o que precisa ser amado, já caracteriza também um amor em um outro ponto, que o diferencia de vários outros sentimentos, por assim dizer. O amor não é um apego. Nós podemos usar o exemplo do que é um apego quando nós falamos de um alcoólatra. Um alcoólatra se consome pela bebida, como muitas pessoas se consomem pelas outras. Mas isso não é amor. Há ali um forte poder de influência de um mais fraco sobre um mais forte. Esse é o apego. Essa é a sensação de apego. Muitas mulheres que nos ouvem hoje, que nos veem hoje, muitos homens que nos assistem hoje, talvez, tenham passado por essa situação. Ou já viram alguém que passou. Pessoas que foram escravas de outras, que foram apegadas a outras, porque não tinham consciência do seu valor, não um valor meramente humano, mas esse valor espiritual, transcendente, de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o sentido de ter valor, é você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, você ser esse reflexo. Muitas pessoas perdem essa consciência e se submetem às situações mais indignas, mais vergonhosas possíveis. E aí, essas pessoas parecem viver uma verdadeira devoção e elas não entendem por que o outro não devolve uma atenção para ela, já que ela se consome tanto por esse amor que ela tem, porque isso não é amor, isso é apego. É um sentimento mesquinho no final das contas. É um sentimento mesquinho. Você quer se realizar daquilo ali. Assim como o alcoólatra deseja cada vez mais o álcool e não se preocupa em dar ao álcool algum retorno. Esse álcool é maravilhoso, é por isso que eu vou bebê-lo, ele é lindo, ele foi bem feito, ele foi bem trabalhado, essa cachaça tem um aroma, ela merece ser bebida. Ele não faz isso. O alcoólatra bebe porque ele quer usar aquele álcool para chegar a algum lugar. A um lugar de esquecimento, a um lugar de escravidão, ao lugar de apagar as suas memórias, ao lugar de esquecer as amarguras, a um lugar de libertação da sua timidez. Certo? Assim como essas pessoas que vivem o apego, elas querem aquela pessoa para si. Elas nunca pensaram em ser para aquelas pessoas o que elas merecem. Elas se sentem muito dignas de ter aquela pessoa. Por que aquilo não é meu? Aquilo não é meu, não aquele ou aquela. E isso é um sentimento mesquinho, que muitas pessoas enobrecem como se fosse um amor total e absoluto. Eu faço tudo por ele. Ele não me dá bola. Esse faço tudo por ele
tem que assumir um outro sentido que nos revela um outro aspecto do amor fundamental para a sua compreensão. O amor não é mero meio de felicidade. Não é apego. Apego é isso. Desejar algo para se ter felicidade depois com aquilo. O amor faz com que o amado se torne o fim e não o meio. Se você não conseguir acompanhar a maior parte das coisas que são faladas aqui nessa live, guarde essa para a sua vida conjugal, para a sua vida de relacionamentos, o que for. Suas relações familiares. O amor transforma o amado no fim e não no meio. A taça de vinho que você bebe, ela é o meio para você se deliciar. O prato de comida mais maravilhoso do mundo é o meio que você usa para se deliciar. O banho de espuma, até aquela paisagem bonita, ela é um meio de delícias que você quer viver na sua vida. No amor, isso não pode acontecer. A tua delícia está no amado. Ele é o fim. E a felicidade dele é o fim. É ali que está o sentido da tua ação. Quando você ama, você não quer que aquela pessoa te traga algo. Você quer trazer aquela pessoa para si. Aquela pessoa não é uma via de se atingir felicidade. Aquela pessoa é a tua felicidade. E o valor que ela assume é o que ela é, pura e simplesmente. Como assim? O amor tem uma outra grande característica, linda, 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 que é o que transforma os amantes em um ser elevado, em seres elevados. O amor aperfeiçoa o amado. Dessa atitude de doação, dessa atitude de cuidado, de carinho, nascerá no amado uma virtude que lhe fará alguém maior. Quando nós dissemos, tem um post aqui no meu feed, numa sequenciazinha, que você vai passando para o lado e você vê. Quando você ama, você ama o outro pelo conjunto da obra. Por que isso? Porque quem ama, ama o todo. Ama o defeito, ama a qualidade. Não se contenta com o defeito, mas ama. Quer mudar o defeito, mas ama. Não desiste. Não troca por outra. Não troca por outro. A gente faz isso com o carro. A gente faz isso com a roupa quando fica velha, surrada. A gente faz isso com o carro quando ele dá problema demais e não dá mais para consertar. Com o ser humano, isso não se faz. Porque o ser humano tem valor. Carro não tem valor. Ele custa dinheiro, mas ele não tem valor. O ser humano não custa nenhum dinheiro, mas ele tem valor. Isso é uma loucura. Para a nossa sociedade hoje, pensar que algo que você consegue de graça não pode ter valor e que aquilo que você junta dinheiro uma vida inteira para conquistar não tem valor algum é uma loucura. E é por isso que São Paulo, do alto de toda a sua sabedoria, do alto de toda a sua unção, ele nos diz: a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens, e a loucura dos homens, a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. São Paulo, eu acho que ele resgata esse pensamento, né? Que não era propriamente dele, acho que esse pensamento ele já é lançado no Evangelho. Mas São Paulo reafirma isso. Porque nós precisamos inverter a ordem
esse pensamento comum da nossa sociedade de que as pessoas perderam o valor. As pessoas continuam sendo as mesmas de sempre. Nós é que perdemos o senso do que é ter valor. Aquilo que tem valor de fato não se compra, se conquista. E quando nós amamos e olhamos para o indivíduo com todas as suas qualidades e defeitos, o amado consegue, através do filtro do seu próprio sentimento de amar, ele olha para o outro e reconhece que os seus defeitos são uma injustiça ao que ele é de tão precioso e que as suas qualidades são a plena manifestação daquilo que ele deveria ser. E nessa consciência nobre de quem ama, nesse momento é que nasce o desejo de cuidar. É nesse momento que muitos filhos olham para os seus pais, cheios dos seus defeitos, amargurados, às vezes brigados com os próprios filhos, falando um monte de besteira. É nesse sentimento, é nessa consciência de que aquela manifestação ruim daquele ser humano não lhe é própria. É nessa consciência que os filhos muitas vezes cuidam dos pais que os maltratam. É nessa consciência que os pais muitas vezes cuidam dos filhos que os maltratam. É nessa consciência que muitas vezes as mulheres cuidam dos homens que os maltratam. É nessa consciência que muitas vezes os homens cuidam das mulheres que os maltratam. Quem ama passa por esse processo de transformação da sua visão e reconhece nos defeitos do outro uma injustiça com a sua existência. Quem não ama toma os defeitos do outro como a sua própria definição e se torna uma pessoa mesquinha, medíocre, que só faz por interesse, só ocupa um espaço que lhe é agradável, não se derrama por ninguém, não se sacrifica por ninguém, não corta na carne por ninguém, porque não vale a pena. Ele não enxerga em ninguém um tesouro, só nele. Quem cultiva esse amor próprio é a pior pessoa do mundo, porque acha que ninguém merece tanto quanto ela. Essa pessoa já vive a experiência da própria morte em vida. Porque esse é o amor que nos dá sentido. Se quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, uma vida sem amor é uma vida sem salvação. E uma vida que não entende, que não compreende o quanto esse amor pelo perfeito nos inspira a cumprir o dever de amar os imperfeitos como o nosso amor perfeito amou antes de nós, nós não encontraremos sentido para nada. Se você está assistindo essa live hoje com seu parceiro, com a sua parceira, seja ele seu esposo, seu noivo, seu namorado, permita-se olhar para ele um pouco, para ela um pouco. E veja o quanto de defeitos você reconhece facilmente nessa pessoa pela convivência que vocês têm. O quanto vocês têm nas mãos e o quanto isso é perigoso e vocês sabem que funciona assim. O quanto vocês têm na mão um poder de destruição do outro, de ofensa absurdo, porque vocês tocam na ferida quando vocês querem. Porque é fácil encontrar o defeito. Difícil é amar. É difícil sair desse lugar comum. É difícil sair desse lugar de comodismo, levantar a cabeça e falar: hoje eu vou fazer diferente por alguém que não merece. Hoje eu vou me derramar por alguém que não merece. Eu vou chegar para aquele pentelho do trabalho e eu vou perguntar se ele precisa de ajuda. Hoje eu vou perguntar para minha esposa se ela precisa de ajuda. Ah, mas ela é uma egoísta, ela só pensa nela primeiro de tudo. E você? O que você já fez para ensinar essa mulher a ser uma pessoa melhor?
O que você já fez para ensinar esse marido egoísta a ser uma pessoa melhor? Isolou ele num canto, fingiu que ele não existe? Tentou resolver isso na cama? É aí que a gente vê quantos relacionamentos ficam que nem um cachorro mordendo o próprio rabo, tentando morder o próprio rabo. Não vão chegar no final nunca. Não vão se acertar nunca, porque estão sempre esperando o outro dar o primeiro passo. Estão sempre olhando para o esposo e para a esposa e gritando: crucifica! Crucifica esse ímpio! Ninguém se põe na cruz primeiro. Ninguém. Nós vivemos um mundo onde esposas não se põem na cruz pelos esposos. Esposos não se põem na cruz pelas esposas. Filhos não se põem na cruz pelos pais. Pais não se põem na cruz pelos filhos. Se a gente não se põe na cruz, a gente não vai salvar quem a gente ama. Se você quer salvar essa pessoa que está do teu lado, que você sabe que não merece todo esse amor, ponha-se na cruz por ela. Você já passou por um momento de traição? Você já passou por um momento de decepção? Você já passou por um grande momento de violência na alma? Não digo violência física, é outra coisa. Mas você já passou um péssimo momento de uma ferida na alma que essa pessoa te causou? Que esse teu parceiro te causou? Ponha-se na cruz por ele. É isso que faz um amor diferente das outras afeições. É isso que faz um amor diferente das outras afeições. A maioria das afeições que nós temos na nossa vida, elas são até certo ponto convenientes. Pense bem. Você tem na tua vida alguma história de um ex-amigo. Ex-amigo. Um ex-colega de trabalho. Um ex-sócio. Ex-vizinho. Pessoas que você dava todo o amor, toda a devoção, todo o carinho até o momento que elas começaram a te retribuir com espinhos. O que você fez? Cortou. Não preciso dele? Para que eu vou ficar aturando isso aqui? Até certo ponto é compreensível. Não preciso trabalhar com esse filho de uma égua. Não preciso conviver com esse vizinho chato pra cacete. Não vou mais conviver. Mas não existe ex-mulher. Não existe ex-marido. Você você não consegue se imaginar cortando um pedaço do próprio braço para poder sobreviver se você sentiu o seu braço ferido. Você não tem o direito de ter ex-marido, ex-mulher. Porque ele não é mais um braço teu. Ele não é mais um dedo, um olho. Ele é contigo uma só carne. Você jurou isso a ele. Você jurou isso a ela. E essas palavras, elas não são um mero rito a ser cumprido, elas são um significado de um sentimento que já existiu, de amar até o fim. Você não fez votos de amizade eterna, nunca, nunca. Você começou uma amizade diante de um altar, assinando um papel e manifestando diante de uma assembleia: eu amarei esse amigo para todo sempre, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Você não fez isso. Mas com a tua mulher, com o teu esposo, você fez. Você não precisava fazer. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e mandou você subir naquele altar e prometer isso. Agora cumpre. Agora cumpre. Não existe ex-amor. Óbvio, existem aqueles amores da adolescência, aqueles amores imaturos, aqueles encantos mil, até o momento que você encontra alguém e percebe. É esse. E aí você diz sim, ela diz sim, esses dois sim se unem.
e se tornam uma só carne. E aí nós chegamos ao nosso último ponto, sobre o que é o amor. Sobre esse mistério que faz com que não exista ex-marido nem ex-mulher. O amor é união. O amor deseja união. O amor é a própria união, manifestada nesse mundo pela união de homem e mulher. Existem diversos tipos de amores, de amigos, família. Mas assim como Deus vive com a sua igreja uma perfeita comunhão de esposo e esposa, assim também na humanidade ao homem e à mulher foi dada a missão de figurar, de concretizar essa aliança divina no plano da humanidade. O amor autêntico, ele motiva nos noivos o desejo de serem um só. E desse desejo de serem um só nasce o sexo. É por isso que eu disse no começo que eu ia responder a essa pergunta, a essa colocação, e explicar isso. Não se pode falar de sexo sem se gastar 52 minutos antes falando de amor. O sexo não é uma forma de amor. O sexo é a expressão máxima de um amor consciente, de um amor sacramentado por uma presença divina, que confere àquele amor o selo da indissolubilidade, do compromisso eterno até a morte, que valida aquele sentimento, diz que aquele sentimento é válido. E dessa certeza de validade daquele sentimento, daquele compromisso firmado, nasce uma vontade legítima de união. Essa união assume uma dimensão espiritual de fato, é uma união mística também, de duas pessoas que se tornam uma, mas fisicamente essas duas existências também se tornam uma no sexo. E disso nasce essa constatação tenebrosa para a grande maioria da sociedade hoje de que sexo não é uma forma de amar. O sexo não segura marido, o sexo não segura esposa, não garante nada a ninguém se não existir o amor. Você pode transformar o sexo em um apego e profanar a experiência sexual. Isso é um sacrilégio, no final das contas. Mas se não houver amor, não haverá aí união de fato. Eu falo tanto em masturbação a dois, está explicado aqui finalmente o que é isso. Sexo sem amor. É o uso mútuo de dois corpos, querendo desesperadamente se satisfazer usando do outro, obtendo prazer um do outro. O sexo é o contrário disso. Duas existências que se derramam para dar prazer. Jamais haverá um casal satisfeito sexualmente se não houver duas pessoas dispostas a se derramar e a servir. Nesse mistério que acontece espiritualmente, há também uma união da carne. E ela só faz sentido se houver a união espiritual. Tenha você a fé que tiver. O sexo
jamais será uma forma de amar. Ele é uma expressão do amor. E se o amor não existe, nada se expressa. Nada. Portanto, nós vamos começar o nosso desafio do sexo sem sofrência essa semana, munidos dessa informação. Nada mais do que eu falar essa semana fará sentido para ninguém nessa página. Se você não entender que você só viverá uma experiência sexual quando você estiver disposto a servir, disposta a servir, a se realizar com o prazer do outro. Senão você viverá uma vida de autossuficiência na cama, usando de alguém que você mal conhece. Tendo você casado há 20, 30, 50 anos, se você não entender que amar é servir e que sexo é amar e que, portanto, sexo é servir, não haverá na sua vida sensação de prazer próximo do que é uma vida conjugal realizada. Eu recebo todo o tempo nas caixinhas aqui, uma mulher que nunca teve orgasmo, um homem que nunca teve um orgasmo, que não sabe o que é, que não sabe o que é, que não sabe o que é. O orgasmo é essa presença arrebatadora do outro que nos tira de nós mesmos e nos joga para um outro lugar. Que lugar é esse? É o lugar desse fascínio de, meu Deus, eu entrei nessa relação despido e eu saí revestido de glória e de êxtase pela presença de um outro que me tirou do chão, que me tirou o fôlego. Eu quero isso para mim, para sempre. Essa é a constatação do êxtase. Eu quero isso para mim para sempre. Eu quero só com você. Quem não vive isso, não está vivendo. Não está vivendo o sexo. Nós vamos cumprir esse desafio agora. No dia 31 de maio, dia 1 de junho, 2 de junho, nós vamos cortar na própria carne, sangrar o que tiver que sangrar, até a gente descobrir a maneira de juntos evoluirmos nesse sentido e redescobrirmos o sentido do nosso relacionamento. Doa a quem doer, doa onde doer. Nós vamos entrar de peito aberto nesse desafio agora no dia 31 de maio, às 9h30 da noite, para falar sobre sexo sem sofrência. Muito mais do que isso. Vocês não perdem por esperar o que eu estou preparando para vocês nesse final de semana. Chama o marido, chama a esposa, porque nesse dia de Pentecostes vai chover fogo na tua casa. E nós vamos ver esse fogo descer na tua casa de uma maneira que você nunca viu. Nós vamos ver esse amor se manifestando em pessoa, no teu esposo, na tua esposa, redescobrindo o valor dessa relação. Já são mais de 2.000 inscritos nesse desafio. Mais de 2.000 inscritos. Que na verdade são 4.000, porque são casais inscritos. Cada um que se inscreve traz o seu esposo, a sua esposa. São 4.000 pessoas que se propuseram a isso. E nós precisamos de cada vez mais. Eu espero vocês no domingo agora, para a gente revisitar a nossa casa, as paredes do nosso coração, e receber esse Pentecostes aí no nosso relacionamento e na nossa vida conjugal. Casados, solteiros, noivos que estão se preparando para essa vida, todos vocês têm lugar lá. Vocês só precisam disso, essa certeza de que o amor é alguém pela qual vale ser colocado na cruz. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A gente se vê domingo. Não percam, não percam. Fiquem com Deus e até lá.